meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e seja bem-vindo ao Esquenta Enem. Galera, para quem não me conhece, eu sou dono de um projeto chamado de Bioexplica. Ou você pode escrever Kennedy Ramos lá no YouTube, ou escrever Bioexplica que você vai me encontrar. Nesse projeto eu estou postando diariamente alguns vídeos para vocês, dicas para o Enem, resoluções do Enem comentada, tem muitos materiais lá para você baixar de graça. Você também pode conhecer as minhas redes sociais, como Instagram, como Facebook, e o meu site, bioexplica.com.br. Lá no meu site você vai encontrar aulas com simulados, materiais e uma porrada de coisa. Deu para entender? Mas o objetivo do Esquenta Enem foi que alguns professores eles se juntaram. Olha que legal que a gente está fazendo por vocês. Professor Walter de História, professor Valim de Química, professor Ives de Física, professor Rafael Procópio de Matemática. A gente pensou, de que forma a gente pode ajudar ainda mais os alunos? Eu tentando, do meu lado, o professor Valim, o professor Walter do outro lado, mas a gente se juntar e formar um material bacana para vocês. Já pensou nisso? Então foi que a gente inventou o Esquenta Enem. A gente está propondo também simulados gratuitos, a gente está liberando uma plataforma para vocês, mas também tentar mostrar o que pode cair esse ano no Enem, o que vai ser importante para vocês. Por isso que é o nome. Mas na verdade, galera, o objetivo dessa videoaula é apenas um esquenta, tá? Para quem quiser continuar os vídeos mesmo para se preparar, você pode ir lá para a minha plataforma, que é o bioexplica.com.br. Hoje a gente vai falar de que forma pode cair em 2016 questões em biologia. O objetivo dessa videoaula não é só mostrar diretamente o que vai cair, mas também é mostrar para vocês como você tem que fazer a prova. Principalmente alunos e estudantes que estão no ensino médio, eles sentem uma grande dificuldade porque eles ainda não viram todo o assunto. Então eles ficam pensando, Kennedy, eu tenho que estudar muito assunto. Assunto, você faz errado. Na verdade, o que você tem que fazer é pegar exercício, pegar um pouco do assunto e já exercitar. Então a gente tem que exercitar. Por isso que eu recomendo a minha plataforma, que lá tem muito exercício, tem caderno de atividade para você fazer. Deu para entender? Então, galerinha, bora começar a exercitar para o Enem. Pega as últimas provas do Enem. Agora, cuidado. Tem professor que fica falando por aí, olha, pega as questões desde 98. Você acha que o Enem de 98 é realidade? Não é realidade. Então, cuidado, não dá pra gente, o que mais cai no Enem? Bora comparar desde 98? Não é realidade, galera. A gente não serve como parâmetro. O Enem ele começou a ser contextualizado a partir de 2009. Não estou dizendo para você não resolver as questões. É importante para treinar. Mas não veja que vai ser esse nível que vai cair. Agora, quem é o perfil do Enem desse ano? Pega a prova, então, olha o que eu estou falando. Você já está na frente de muito concorrente. Pega a prova de 2014 e 2015 do Enem. Sabe por quê? A prova a partir de 2014, ano passado, 2015, lembrando que o Enem desse ano é o Enem 2016, apesar que você vai entrar em 2017. 2014 e 2015, a prova do Enem, ela veio um pouco mais enxuta. Veio um pouquinho mais enxuta. Como ela veio mais enxuta, ela veio mais conteudista. Então você tem que estar preparado para questões conteudistas, entendeu? Outra coisa. Eu percebi que a prova também veio muito parecida com o Enem, que a gente chama de Enem PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Então pega esse Enem PPL e começa a fazer questões do Enem PPL. Quer outra dica? Questão da Unesp mais atual de Biologia. Eu vou resolver algumas questões com vocês aqui da Unesp, não conta pra ninguém, por favor. Mas a questão da Unesp, ela veio com coisas atuais que podem estar no Enem. Procurem resolver até questões antigas da Unesp. Sabe por quê? Porque a Unesp, ela sempre está trazendo atualidade e muitas coisas que caem na Unesp caem no Enem. Galera, já dei muitas dicas para você. Kennedy, o que eu tenho que focar mais para estudar para a prova? Galera, você não tem que deixar de estudar tudo, porque tudo pode cair. Já teve ano que caiu coisa que não tinha caído em 5 anos. Pode cair uma coisa esse ano que já faz 5 anos que nunca caiu no Enem? Pode. Por isso a gente tem que estar preparado para tudo. Porém, tem assuntos que caem mais. Exemplo, ecologia, parte ambiental, genética. Genética, ecologia são assuntos que você tem que estudar bastante. A parte de doenças, algo relacionado a programas de saúde, hipertensão, diabetes. Então tem que resolver coisas simples. Tá? Que mais? Geralmente cai fisiologia animal, só que quando a gente vai estudar zoologia, reino animal, geralmente quem está no 3º ano estuda, a gente quer estudar aqueles decoreba. Aqueles decoreba lá, quantas cavidades tem o coração. O Enem ele quer saber a adaptação dos seres vivos. Quando o teu professor mostrar em sala zoologia, estuda adaptações. Quais são as adaptações, como o Enem perguntou, com um anfíbio?
tem para viver no local úmido? Pele fina. Quais são as adaptações que a ave tem para o voo? Exemplo, a ave não tem dente, não tem bexiga. A ave... Quais são as características? Tem que pegar isso, tá, galera? A mesma coisa quando a gente vai estudar botânica, planta. Ah, não cai. Nunca. Cuidado. No Enem tem adaptação dos seres vivos. Então tem que começar a estudar tudo isso, tá? Outra coisa que você tem que ficar de olho, além desses assuntos, além bioquímica, citologia, além desses assuntos você tem que ficar de olho. Atualidade. Galera, bora procurar assistir televisão, bora procurar assistir jornal. Sabe por quê? Porque você tem que estar atual. O Enem, ele cobra coisas atuais também. Ele quer estar no teu dia a dia, mas ele está cobrando coisas atuais. Por isso que a gente vai começar resolvendo algumas questões atuais. Vou começar, na verdade, a falar para vocês sobre... Eu estou dividindo essa videoaula em 10 exercícios. Então, a gente vai resolver 10 exercícios aqui com vocês, tá? E o objetivo não é só resolver, senão eu poderia apenas disponibilizar o PDF para vocês. O objetivo é comentar. Então, se liga no meu comentário, que ele pode ser muito útil. Agora, nesse momento, eu vou pedir para você pegar caneta, pega papel e começa a anotar os esquemas e tudo aqui que eu vou falar. Tudo bem? Galerinha... Uma coisa que é importante esse ano, pode vir, pode não vir, não estou falando que vai vir, mas é o desastre de Mariana. Deve estar em prova alguma coisa interligada. Kennedy, começa a anotar que a gente já vai fazer exercício. E vou dar um conselho. Para o vídeo, quando eu for fazer o exercício, para o vídeo, tenta fazer a questão sozinho e depois escute o meu comentário. Tudo bem? Mas antes eu vou comentar algumas coisinhas. Olha, desastre de Mariana. Pode cair muitas coisas em prova. A resposta, geralmente, ela tá no comando. Cuidado. Ele vai tentar contextualizar em prova. Só que pode cair várias coisas sobre desastre de Mariana. Pode cair que a lama deixou a água turva, teve uma turbidez. Essa turbidez, a lama deixou a água turva. Essa turbidez impediu a penetração de luz, ou seja, diminuiu a quantidade de fotossíntese. Os seres morreram por asfixia, não tem mais oxigênio. Ou ele pode dizer que teve metais pesados, mineradora, concorda comigo? Lembra de metais pesados num processo chamado, anota aí, pelo amor de Deus, magnificação trófica, biomagnificação ou bioacumulação. Magnificação trófica é um processo cumulativo ou acumulativo de metais pesados ou substâncias tóxicas ao longo da cadeia. E sempre você vai dizer, se cair em prova, exemplo, eu tenho uma alga, eu tenho um peixe e eu tenho uma ave que come o peixe, quem é o mais contaminado? A ave que come o peixe. Então sempre vai funcionar aí nessa forma. Agora cuidado, se ele contextualiza a questão e no enunciado ele perde sobre metais pesados, responda sobre metais pesados. Galera, entenda que o Enem, ele não tem 5 alternativas, uma está certa e o resto é imbecil. Não é assim que funciona. Às vezes as 5 estão certas, só que só uma está relacionada com o enunciado, está relacionado com o texto. Então tem aluno que já sai marcando a primeira, o professor falou sobre água turva, impede a penetração de fotossíntese, mas lá no comando ele está pedindo sobre metais pesados. Então você tem que tomar cuidado quanto a isso. Deu para entender? Agora bora começar resolvendo um exercício aí. Se liga nesse exercício aqui sobre desastre em Mariana. Fala mais ou menos assim, olha. Os testes de qualidade de água realizados nos rios atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, identificaram metais pesados em proporções fora dos parâmetros permitidos. Nessas águas, metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o manganês, mas alguns testes também apontaram grande quantidade de mercúrio. O impacto ambiental esperado decorrente da presença desses metais pesados nas águas nos rios atingidos. Galera, agora dá uma parada no vídeo. Não espera eu continuar. Para o vídeo e tenta fazer. Eu vou continuar porque eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. Mas olha, letra A. A lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta, não. Metais não tem nada a ver com densidade, se cair em prova. Letra B. A grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão, tornando a água turva. Para impedir a penetração de luz, não é o metal, é a lama. Galera, falou de metal pesado, você vai marcar o quê? Pelo amor de Deus, que ele é acumulativo na cadeia, magnificação trófica. A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas águas favorece o processo de eutrofização. Eutrofização, para quem não sabe, eu tenho aula que eu vou falar lá no meu canal sobre eutrofização e no meu site também. Eutrofização é quando tem excesso principalmente de nitrogênio e fósforo. Então anota aí. Letra D.
O excesso de minério de ferro na água provoca a queda da concentração de oxigênio dissolvido? Nada a ver o ferro com a queda de oxigênio. Tem hemoglobina na água, por acaso? Olha a letra E. Os metais identificados na água lamacenta dos rios têm efeitos cumulativos na cadeia alimentar, de modo que os últimos indivíduos ao longo da cadeia contaminada apresentam maior concentração desses metais. Então a letra correta, com certeza, vai ser a letra E. Outra coisa interessante que pode cair na sua prova é relacionado a um mosquitinho, tá? Que está enchendo muito o saco durante muito tempo no Brasil, que é chamado de Aedes aegypti. Galera, esse mosquito ele está relacionado a várias doenças. Na verdade, lembrando, ele é um vetor, ele não é o causador da doença, não vai marcar isso. E ele pode ter vírus, o vírus que vai ser o causador da doença. Quais são os vírus, Kennedy? Dengue, já foi da febre amarela, hoje febre amarela no ambiente urbano foi erradicada, mas tudo bem. Dengue, chikungunya, Zika vírus são os principais. Lembrando que não é só o Aedes aegypti que vai ser o vetor ou transmissor, ele não é o causador, mas tem também outro tipo de Aedes. No caso da dengue eu tenho Aedes albopictus, então tem outras espécies? Tem. Outra coisinha, tá? Galerinha, lembrando que quando cai, dificilmente vai cair. Dengue, chikungunya, água parada, como é que é os sintomas da doença. Provas específicas de vestibulares até cai isso, mas o Enem não. O Enem geralmente, pega as questões do Enem para comprovar o que eu tô falando. O Enem geralmente sabe o que ele cobra? Ou a prevenção da doença, tá? Mas esse negócio de água parada, repelente, já tá... Até uma pessoa que tá passando na rua perguntar na doida e vai responder. Ele pergunta, na verdade, quais são os testes genéticos. Caiu uma vez em prova falando de, não sei se vocês já viram essa questão, que pegaram machos e modificaram o DNA desses machos. Deixaram um gene nele. Esse macho geneticamente modificado, ou um macho transgênico, quando ia coisar com as fêmeas, tinha filhotes, os filhotes machos nasciam normais e as fêmeas nasciam quase atrofiadas. Lembrando quem é o vetor real que vai transmitir essas doenças, vai ser a fêmea, porque a fêmea vem atrás do sangue, a fêmea é hematófaga, enquanto que o macho não é hematófago. Pelo amor de Deus, é a fêmea. O macho ele é herbívoro, tá? Ele come néctar de plantas e a fêmea vai ser hematófaga. A fêmea até come um pouquinho de néctar de vez em quando. Galerinha, por que geralmente escolhem os machos? Sabe por que escolhem mais os machos para fazer esses testes? Porque está relacionado ao lado reprodutivo. Imagina se eu escolho 1000 fêmeas. 1000 fêmeas. Escolhi 1000 fêmeas, vão ser 1000 fêmeas atingidas. Elas não vão coisar... Se elas tiverem reprodução com o macho vai afetar o macho de que forma? Agora, se eu pego 1000 machos, esses 1000 machos vão afetar mais de 1000 fêmeas, porque ele vai coisar mais com 1000 fêmeas, tá? Agora, cuidado. Mexeu com um gene específico, eu posso manipular, como eu quiser, o DNA. Agora, mexeu com radiação, tá agora na moda, agora a radiação, está relacionado à esterilidade. Se você deixa alguns mosquitos estéreis, eles vão lá coisar com a fêmea, não vão ter filhote, vai diminuir a quantidade de vetor. Lembrando também que a dengue, ela é focal, então ela geralmente, o ambiente, o foco da dengue está na sua casa ou no vizinho do lado. Ele é um mosquito diurno, gosta de temperatura, por isso que ele é uma doença dengue, é uma doença endêmica, tá? E mais essas coisinhas. Eu vou comentar mais, eu quero diversificar aqui a videoaula, mas eu vou comentar mais sobre isso em outras videoaulas, que eu vou ter videoaulas completas dentro do meu site. Agora, bora resolver uma questão? Olha essa questão aqui muito bacana sobre o Aedes aegypti, olha. Atendendo à demanda da ONU, que propõe um combate ao vetor da Zika, dengue e chikungunya, mosquitos machos serão criados em laboratórios e expostos a raio-x e raio gama. Os procedimentos de irradiação serão realizados em equipamentos de raio-x e em radiadores que têm como fonte de raios gama o isótopo cobalto-60. Também sob diferentes condições quanto à taxa e dose de radiação absorvida. Depois de irradiados, esses mosquitos serão soltos no ambiente. A técnica proposta pela ONU é mais uma forma de combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Por quê? Então, dá um pause nesse vídeo, pelo amor de Deus, e tenta fazer. Só que eu vou continuar. Tudo bem? Letra A. Radiação nuclear causa mutações no genoma dos... Galera, radiação é na doida. Então, radiação não dá para eu fazer algo específico no gene. Tá? Eu não sei o que vai acontecer.
Se eu quisesse fazer algo específico no gênio, eu ia usar outra técnica. Quem sabe enzimas de restrição, técnica de DNA recombinante, mas isso não. Letra A. Letra B. Mosquitos irradiados contaminam as fêmeas durante a cópula com a mesma radiação. Não, o mosquito ele não virou um X-Men para passar a radiação para a fêmea. Letra C. Os mosquitos machos tornam-se radioativos durante o cruzamento. Essa radiação inativa ou vírus? Não, isso aqui não é. Já falei, galera, a radiação não é específica, está relacionada à reprodução. Letra D. Os mosquitos irradiados sofrem mutação? Não! Letra E. Os mosquitos irradiados tornam-se estéreis e após a cópula com as fêmeas no ambiente, os ovos não se desenvolvem, reduzindo assim a população desses insetos e a transmissão das doenças. Então, a letra correta vai ser a letra E. Pode marcar. Outro tópico muito importante é falar sobre espécies exóticas, que elas podem tornar também espécies invasoras. Ninguém gosta disso, galera. Espécies exóticas é uma espécie que não é da nossa região, você trouxe de outra região para cá, só que tem um problema. Ela pode causar um desequilíbrio ambiental. De que forma, Kennedy? Anota aí, de que forma? Galera, a cadeia alimentar demora anos para achar seu equilíbrio. Quando você traz uma espécie, será que ela já tem um predador natural? Não tem. Se ela não tem um predador natural, ela vai começar a crescer absurdamente, concorda comigo? O que ela pode fazer com a espécie nativa, com a espécie local? Ela pode parasitar, ela pode predar ou ela pode competir, causando um desequilíbrio ambiental. Eu posso te dar outro macetezinho? O Enem gosta geralmente disso aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês aqui em prova. Posso dar um exemplo aqui? Eu tenho um produtor, então imagina aqui que eu tenho um matinho, eu tenho um consumidor primário. Posso dar um exemplo aqui, um coelhinho para vocês. Aqui isso não parece um coelho. Imagina um coelho, tá? E eu tenho aqui, sei lá, comendo coelho. Eu tenho aqui um ser humano. Credo, Kennedy, um ser humano comendo coelho. Tá. Galera, se eu perguntar para vocês, olha, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Se o ser humano sai do local, acontece alguma coisa com o equilíbrio? Se ele é o predador do coelho? Acontece. Olha como é a brincadeira. Se o ser humano sai do local, o que vai acontecer? Ele não comia o coelho? O coelho vai aumentar. Se o coelho aumenta, o produtor, ele diminui. Tudo bem? Olha, posso colocar outro exemplo aqui que eu já vi em prova para vocês? Posso apagar? Vou colocar outro exemplo aqui. Fitoplâncton. Fitoplâncton. Quem pode comer o fitoplâncton? Posso colocar aqui um caranguejo? Então, colocar aqui um caranguejo. Posso colocar aqui o zooplâncton, são pequenos crustáceos. Zooplâncton. E comendo o zooplâncton, eu vou colocar um peixe. Tudo bem? Se eu falo em prova que o peixe dessa região, ele está sendo atacado, está sendo pescado, alguma coisa, ele está sendo... Vai acontecer alguma coisa com o caranguejo? Vai. Olha para cá, olha como é simples. Estou te ensinando aqui um macete para o vestibular. Se diminui o peixe, ele vai deixar de comer quem? O zooplâncton. Concorda comigo? O que vai acontecer com o zooplâncton? Aumenta. Galera, ele estava em equilíbrio. Se zooplâncton aumenta, o que acontece com o fito? Diminui. Se fito diminui, tem pouco alimento para o caranguejo. Olha que legal. A diminuição do peixe na região afeta os caranguejos. Então, galerinha, sempre está tudo interligado. Agora, bora resolver uma questão? Questão sobre espécies exóticas. Fala mais ou menos assim. O caramujo gigante africano é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molúsco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista, alimenta-se mais de 500 espécies diferentes de vegetais, meu Deus. Com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Então, é uma praga que é difícil de matar. Associada a isso, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população de... Galera, ele já te deu a dica na questão. Ele é herbívoro. Se ele é herbívoro, ele é consumidor primário. Se ele é consumidor, vamos dizer que não tem um predador, não tem um consumidor secundário. Se não tem um consumidor secundário, que é o predador dele,
O que vai acontecer com ele, com esse molusco? Ele não tem um predador natural, ele vai aumentar muito. Se ele vai aumentar muito, vai diminuir quem? O produtor. Então, olha, o desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade de quem? Dele. E ele é quem? Consumidor primário. Então, vai ser a letra B. Desculpa que eu não dei tempo. Mas você já sabia que tem que começar a ler a questão e já parar o vídeo, tá? Consumidores primários, em função da ausência dos consumidores secundários, em função da ausência dos predadores, não esquece. Então essa letra aqui vai ser a letra B de Bill Explica. Dá uma marcada aí. Outra coisinha que vem caindo muito em prova, muito na prova do Enem, é poluição de água, galera. Quando a gente fala em poluição de água, pode ser por um derramamento de petróleo, o que o pessoal chama de maré negra. Não esqueça que o petróleo, ele forma uma camada na superfície da água que impede a penetração da luz. Logo, pode diminuir a fotossíntese. Diminuir a fotossíntese, diminui o oxigênio. Outra coisa, algumas aves, alguns mamíferos, às vezes eles mergulham para pegar um peixinho, para comer alguma coisa. Eles acabam se melando de petróleo. Só que, galera, o pelo e a pena da ave protege contra o frio eles. Então eles podem morrer por hipotermia. Outra coisa, petróleo, ele pode grudar nas brânquias de ostras, de peixes, fazendo uma asfixia. Outra coisa, lixo é liberado constantemente em águas. Exemplo, vários rios são contaminados, provocando eutrofização dos rios. Eutrofização, para quem não lembra, é a proliferação excessiva de algas e diminui o oxigênio. Tá, traduzindo, várias formas eu posso contaminar a água. Mas como é que uma medida que eu vou fazer para descontaminar essa água? O Enem geralmente ele fala assim, que eu tenho uma máquina, dá para fazer processo, só que economicamente é caro, o recurso é complicado e geralmente utiliza combustível fóssil, então já agride o meio ambiente. Então sempre o Enem ele procura uma alternativa biológica. E tem uma alternativa biológica, ela é chamada de biorremediação. Anota aí, o que é biorremediação? Bio é vida, é quando eu utilizo micro-organismos. E qual é a função desses micro-organismos? Geralmente eles são anaeróbicos facultativos, anaeróbicos sem oxigênio, e facultativo quer dizer se tiver ou não tiver, ele não tem problema porque ele não usa o oxigênio. Mas galera, a biorremediação são micro-organismos que eles vão degradar a poluição e liberar substâncias menos tóxicas ou atóxicas, ou seja, sem toxicidade para o ambiente. Então o objetivo disso, só que eles têm que ter enzimas para catalisar, para fazer todo esse processo. Já caiu várias vezes no Enem, Enem tradicional, Enem PPL. Bora resolver uma questão? Olha essa questão aqui muito bacana, fala assim: a remoção de petróleo derramado em um ecossistema marinho é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais de uma substância ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos esse tipo de impacto. Eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo no ambiente. Lembrando que você vai parar essa questão e vai tentar fazer sozinho. Para serem eficientes no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas devem possuir... Galera, você vai colocar a letra A, célula flagelada? Letra B, taxa de mutação? Não! Biorremediação você tem que saber o conceito. E o conceito, com certeza que você já parou a questão, você já está olhando, não é capacidade de fotossíntese, nada de parede espessa. Seria a letra C, galera. Enzimas que catalisador é acelerar a reação, que aceleram a reação de quebra das moléculas constituintes do óleo. Se eu vou quebrar a molécula, eu vou liberar substâncias menos tóxicas ou atóxicas. E se eu quebro a molécula, eu posso estar descontaminando o ambiente. Não esquece disso. Outro tópico que eu acho muito importante em prova é genética. Genética sempre está vindo em prova. O problema é que genética sempre a gente está acostumado com biotecnologia, né? Transgênico, organismo geneticamente modificado, mistura de DNA de espécies diferentes, células-tronco. O objetivo das células-tronco é se diferenciar em outras células, em outros tecidos. Sempre a gente está acostumado com isso. Mas o Enem PPL, eu tenho medo, cobrou questões de cálculo. Não é aquela coisa do outro mundo. Mas se vem no Enem tradicional, os alunos eles podem sentir dificuldade. É isso que eu vou resolver agora com vocês. Kennedy não vindo no Enem tradicional. Vai que vem esse ano. 2014 caiu uma questão sobre heredograma bem específica para o aluno marcar. Por isso que a gente vai ler essa questão aí. Olha essa questão de genética, galera. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva associada à mutação do gene PAH,
que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso é obrigatório, por lei, que as embalagens de alimentos, como refrigerantes, dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora da mutação para o gene tem 3 filhos normais com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria devido a essa mutação. Tá, encontrando em um dos alelos da mulher. Qual a probabilidade da 4ª criança gerada por esses pais apresentar a fenilcetonúria? Você vai tentar calcular sozinho e você depois vai para o meu comentário. Tudo bem? Eu já posso fazer a questão com vocês? Olha como funciona. Ele falou que a mulher, galera, pelo amor de Deus, lembrando que a gente tem características de doenças que podem ser dominantes ou podem ser recessivas. Geralmente te representa o dominante por azão ou azão-azinho. E o recessivo por azinho-azinho. A fenilcetonúria é azinho-azinho, porque falou que é autossômica recessiva. Autossomo, lembra, a gente tem 46 cromossomos, 44 são autossomos, 2 são sexuais. Então, autossômica é tudo aquilo que não está em sexual. Galera, a mulher ela é portadora. Teve muita gente que pensou que portadora era doente, era fenilcetonúria. Não! Porque ele falou que o pai do cara, pode ler aí na questão, o pai do homem, ele tem a doença. O Enem, ou questões estilo Enem, o objetivo não é te levar ao erro. O que está lá, o que está escrito é o que está. Então, se ele quisesse falar que a mulher tem a doença, tinha falado, galera. Ele tinha falado. Então, olha, se a mulher é portadora, ele é azão-azinho. Bora colocar aqui, ela vai cruzar com o homem. Bora colocar aqui esse cara. O homem, ele é normal. Para ser normal, não tem a doença. Ele seria azão-traço. Mas olha o macete da questão. Ele falou que o pai do cara tem a doença. Se o pai do cara tem a doença, o pai é o quê? Azinho-azinho. Logo, o homem é azão-azinho. Bora cruzar isso aqui? Quando a gente cruza isso aqui, vocês que aprenderam a cruzar, dá azão-azão, azão-azinho, azinho-azão, só que você coloca sempre o grandão na frente, e azinho-azinho. Qual é a probabilidade? Kennedy é a 4ª criança. Tem aluno pensando que são 4 crianças. Galera, na genética, a probabilidade da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª criança é a mesma. Para com aquele negócio de, fulana já teve 4 filhas. Qual a probabilidade da 5ª ser menina? 100%. Não, galera. Em cada probabilidade, em cada gestação, é um evento independente. Então, a probabilidade do 1º filho é a mesma coisa do 4º. Não esquece, não são 4 filhos. É o 4º filho. Como é criança, ele não falou em sexo. Olha, ter fenilcetonúria é 1 de 4 possibilidades. Ou, concorda comigo, que cada um tem 25% de chance? Então a resposta correta seria 1/4 ou 25%, que você vai marcar a letra C. Continuando com a genética, eu quero resolver uma questão com vocês sobre sistema ABO. O sistema ABO já foi utilizado antigamente para excluir paternidade. Hoje não é mais utilizado, a gente usa outras regiões do DNA, mas isso caiu em prova e já caiu em questões do Enem. Então olha para cá. Lembrando, galera, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha com o que a gente chama de fenótipo. Posso colocar aqui com calminha que você vai anotar. E a gente trabalha o que a gente chama de genótipo. Genótipo. Tem indivíduos que são do grupo A. Quem é do grupo A, olha o gene, olha o genótipo. Pode ser IA ou IAzinho. Por que, Kennedy? Lembrando, eu tenho o alelo IA, eu tenho o alelo IB e eu tenho o Izinho. O A não domina o B, tá? Não domina o B, a gente chama isso de codominância, dá uma notada. E os dois podem dominar o Izinho. Como eu tenho mais de 2 alelos, a gente chama isso de polialelia ou alelos múltiplos. Antigamente a gente trabalhava na genética com azão e azinho. Então ficava azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Isso não é polialelia. Não esquece, grupos sanguíneos é um exemplo de polialelia no caso do sistema BO. Quem do outro lado é do grupo A, grupo sanguíneo A, pode ser IA ou IAzinho. Eu tenho uma aula completa no YouTube falando sobre sistema BO. Dá uma assistida lá, dá uma conferida, não custa nada. Isso aqui é apenas um esquenta, isso aqui é revisão. Não esquece. Eu tenho, olha, do grupo B, IB ou IBzinho. O cara que é do grupo AB. Quem é do grupo AB do outro lado, galera? É A, IA e B.
O cara que é do grupo O vai ser izinho. Concorda comigo, galerinha? Tudo bem? Então isso aqui, vou até sair da frente, para quem quiser bater um print nisso aqui. Não esquece, tá, galera? Uma dica que eu vou dar para vocês. A exclusão você faz cruzando, vendo as possibilidades. Então, bora ler essa questão? Olha essa questão muito bacana sobre o sistema BO. Fala assim: antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora registro a análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cujo pai estava sendo contestada, cuja paternidade. Geralmente é com cara, né? Claro. A análise do sangue revelou que a mulher é AB e o filho é B. Galera, se a mulher é AB, ela é IA e B. Se o molequinho ele é B, ele no máximo vai ser IB e B ou IB izinho. Então, com certeza, ela doou o IB para o moleque. Logo, um pai de verdade para ele, ou vai doar um IB, para ele ser IB, não sei se você compreendeu, ou vai doar um izinho. De novo, a mulher é AB, senão volta o meu vídeo que eu mostrei isso. Ela é IA e B, o moleque ele é IB, na verdade ele é do grupo sanguíneo B. Então, se ele é do grupo sanguíneo B, ele pode ser IB ou IBzinho. São duas possibilidades o B, galera. Só que ela, desculpe pela minha tosse, só que ela doou com certeza o B. Com certeza o B para ele. Então, o pai de verdade ou doou um B ou um izinho. Então, ele quer saber o genótipo que exclui a paternidade. Então, os pais de verdade ou tem um B ou tem um izinho. Galera, olha, a letra B tem izinho, a letra C tem B, a letra D tem izinho, tem B, a letra E tem izinho, izinho. O único que não poderia ser o pai escolher a paternidade seria a letra A. Não tem como esse cara. Porque esse cara aqui da letra A é IA. Concorda comigo? Ele só pode doar o IA. Se ele só pode doar o IA, o moleque não tem como ser B. Porque, de novo, B ou é IB ou IB izinho. Então, a letra correta nessa questão é a letra A. Não é difícil, tá? Outra coisa que cai bastante no Enem é sobre expressão de genes. Meus amores, você ter um gene não quer dizer que você vai expressar da mesma maneira que outra pessoa. Sabe por quê? A expressão do gene se chama fenótipo. E o fenótipo depende não só do gene, depende do gene mais o ambiente. Então, olha, eu tenho uma bactéria que pode ter o mesmo gene que você e não está expressando da mesma maneira. Daqui a algum tempo, tem uma questão que eu vou resolver com vocês, que falou que daqui a algum tempo, quem faz esporte, os esportistas, eles vão, na verdade, não só usar drogas, mas eles vão modificar o DNA deles. A pessoa, para você pular mais, correr mais, isso a gente vai chamar de doping genético. Só que eu inseri um gene no teu corpo para você pular mais, inserir o mesmo gene em outra pessoa, quer dizer que vai expressar da mesma maneira? Não, galera. Não dá pra gente saber. O Enem perguntou também uma questão, vai anotando aí. Porque várias células diferentes do nosso corpo, elas têm formatos diferentes. Exemplo, hemácia, neurônio, tem uma que tem forma oval, tem outra que forma estrelada. É porque tem um DNA diferente? Não. É porque se expressa de maneira diferente. Bora resolver essa questão? Olha o que fala a sétima questão. Fala assim: a transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis foi denominado de doping genético. Uma vez inserido no genoma do atleta, o gene se expressaria gerando um produto endógeno. Endógeno quer dizer dentro do nosso corpo, tá, galera? Capaz de melhorar o desempenho atlético. Para a questão para resolver, pelo amor de Deus. Um risco associado ao uso dessa biotecnologia. Então, cara, de novo, a transferência de gene para o cara, doping genético. Ele vai com certeza correr mais, pular mais. Qual é o risco, galera? É sobre a expressão do gene que você vai marcar. Vai ser a letra A, a obtenção de baixo condicionamento físico. A gente nem sabe dizer isso. Letra B, estímulo o cara a usar mais anabolizante. Vou colocar um gene dele, ele vai usar mais anabolizante. Claro que não. Letra C, falta do controle sobre a expressão fenotípica do atleta. Sim. Aqui nem já tô ficando safo contigo. Sim, letra C. Letra D, aparecimento de lesões. Não dá para dizer isso. Limitação de adaptações fisiológicas decorrem. Não dá pra gente dizer isso. Então, o que dá pra gente informar? Informar é falta de controle. Eu não tenho controle, eu não sei o que vai acontecer. Logo, com certeza vai ser letra C. Não erre se cair. Isso em prova.
Você tá sentindo que você tá ficando mais safo? Você tá sentindo, olha, eu tô sentindo, Kennedy, que eu tô pegando fluidos do QQ, eu tô ficando, sei lá, tô ficando cara na biologia. Então, galera, assista minhas aulas, assistindo as minhas aulas tá ficando cara. Sabe por que eu tô comentando tudo que tá caindo no Enem? E se você tá vendo aí, você tá já diminuindo, você tem noção o quanto assistindo essa videoaula você já está reduzindo a quantidade que você tinha de estudar, porque eu estou funilando o que cai para ti. Você vai detonar em prova para os teus amigos, tá? Então não esquece essa paradinha. Agora deixa eu falar outra coisa que está caindo no Enem. Fisiologia. Kennedy, pode cair sistema digestório, sistema respiratório, circulatório? Pode. Tem até vídeo no meu canal falando sobre isso. Depois dá uma procurada lá. Só que tem um sistema que cai bastante em prova. Qual é esse sistema? É o digestório. E geralmente quando cai em prova, ele quer saber o local de ocorre a digestão e qual é o pH. Digestão química feita por enzimas. Posso colocar aqui para vocês rapidinho como é que funciona isso aqui? Quem são os compostos geralmente que a gente vai digerir? Posso colocar aqui? Carboidratos. Galera, quando a gente fala em carboidrato, geralmente fala massas em gerais. Quem mais? Proteínas, carnes. Posso dar um exemplo aqui, outro? Lipídios. Se ele perguntar em prova, onde acontece digestão química? Boca. Que mais? Estômago. Estômago. Em um intestino, que é o intestino delgado. Estou colocando ID aqui. ID, intestino delgado. Digestão química. Boca, estômago, intestino delgado. Comer um pedaço de pão agora, carboidrato. Onde começa a digestão química? Química é enzima, tá, galera? Onde começa a digestão química do carboidrato? Boca, passa pelo estômago, termina no intestino delgado. Olha essa tabela perfeita que eu estou montando aqui para vocês. Proteína, onde começa a digestão química? Química, estômago, intestino delgado. Lipídio, onde acontece a digestão química? Um pouquinho na boca, um pouquinho no estômago, muito no intestino delgado. Tem gente que fala que lipídio é só no intestino delgado, não é verdade. Porque tudo termina no intestino delgado, porque lá que vai ser a maior parte da digestão e absorção, porque ele tem microvilosidade. Qual é o pH de cada região? Galera, para quem não sabe, o pH da tua boca, ele é neutro. Aqui eles já me falaram que é levemente ácido, sim. Mas a saliva vai ficar em torno da neutralidade para as enzimas atuarem. Qual é o pH do teu estômago? Ácido. Qual é o pH do teu intestino delgado? Básico. Então, galera, dá uma notada nessa tabela aqui, que só com ela você já consegue resolver várias questões do Enem, você já detona em prova. O tio QQ tá mostrando para vocês como pode cair essa paradinha em prova. Tudo bem? Galera, não esquece, pH dos... O que mais cai em prova é proteína em pH ácido no estômago. É o que mais cai, é o que está caindo. Bora resolver uma questão agora. Olha essa questão que legal. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e após ser purificada foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos, com o seguinte conteúdo. As enzimas foram jogadas num tubo com carne, com macarrão e com banha. Carne, galera, é proteína, macarrão é carboidrato, banha é gordura. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico, ou seja, para ficar ácido. E o pH da solução baixou para o valor de 2. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas em temperatura de 37, temperatura mais ou menos fisiológica. A digestão do alimento, claro que a digestão do alimento só vai ocorrer aonde, galera? Aonde? Só... ele falou aqui que a digestão do alimento ocorreu só no tubo 1. Então, se ocorreu só no tubo 1, digestão de proteína, ácido, meu Deus, o que é? Estômago. Então, vai ser a letra C, estômago. Por que no estômago? Porque no estômago o pH é ácido e faz digestão de proteína. Essa questão muito fácil, mas é uma questão que está relacionada ao Enem e é assim que cai no Enem. Tudo bem? Letra C, já marquei o esquema no quadro. Outro tópico muito importante para a sua prova do Enem é o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Olha para cá, galera. Para quem é aeróbico, que é o nosso caso, a gente utiliza o oxigênio, tá? Quem é anaeróbico vive sem oxigênio, mas tem 2 tipos, o facultativo e o obrigatório. O facultativo é aquele que se tiver oxigênio ou não, para ele tanto faz. E o obrigatório
tem que ser na ausência de oxigênio. Me dá um exemplo de obrigatório, Kennedy, ou estrito ou restrito. O tétano, se tiver oxigênio, ele morre. Galera, só que a gente só consegue queimar a glicose na presença do oxigênio, só se tiver grande quantidade, a gente é aeróbico. O anaeróbico, se ele for facultativo, como ele é facultativo, ele não usa o oxigênio. Mas se tiver ou não tiver, ele está queimando a glicose, tá? E o obrigatório é só sem oxigênio. Então sempre você vai analisar esses caras na questão, tá? Bora para a questão aí? Olha essa questão. Essa questão ela não é tão fácil, por isso que eu vou recomendar vocês a parar o vídeo, tenta anotar. É uma questão que já caiu em prova do Enem, tá? E você tem que interpretar muito bem essa questão. Então a gente vai começar a ler a questão, mas dá uma parada nela pra gente dar uma lida. Bora começar a questão. Fala assim: considera a situação em que foram realizados dois experimentos, designados de experimento A e B, com dois tipos celulares, denominados célula 1 e célula 2. Já vai olhando para a tabela, galera. No experimento A, as células 1 e 2 foram colocadas em uma solução aquosa, contendo cloreto de sódio. Vai olhando aí na tabela, pelo amor de Deus. E glicose. Só que no experimento A teve baixa concentração de oxigênio, beleza? No experimento B foi fornecida às células 1 e 2 a mesma solução, porém com alta concentração de oxigênio, semelhante à atmosfera. No final do experimento, mediu-se a concentração de glicose na solução extracelular, ou seja, fora da célula, em cada uma das soluções, das 4 situações. Este experimento está representado no quadro abaixo. Foi observado, aí tá, olha aqui, de novo, experimento A, foi colocado a célula 1 e 2, com baixa concentração de oxigênio. Experimento B, célula 1 e 2, com alta concentração de oxigênio. Podemos continuar lendo? Foi observado no experimento A que a concentração de glicose da solução que banhava as células 1 era maior que a solução contendo as células 2. Então, galera, sobrou mais glicose na célula 1, tá? Com baixa concentração de oxigênio, que é a solução banhada pela célula 2. Então, com baixa concentração de oxigênio, a célula 2 não teve muita solução. Logo, se ela não teve muita solução, é porque ela está utilizando a glicose com baixa concentração de oxigênio. Já leva a gente concluir que a célula 2 ela pode ser anaeróbica e a célula 1 é aeróbica. Por quê? A célula aeróbica que utiliza oxigênio, ela precisa de oxigênio para poder quebrar. Então, olha, de novo, foi observado no experimento A que a concentração de glicose na solução que banhava a célula 1 era maior. Então, ela não está conseguindo usar, porque tem pouco oxigênio. Logo, ela é aeróbica. Era maior que a solução da célula 2. E esta era menor que a concentração inicial. Tá, beleza. No experimento B, foi observado que a concentração de glicose na solução 1 era igual à solução 2. Ou seja, era igual. E essa era idêntica ao observado no experimento em A para a célula 2. Kennedy, eu buguei nessa questão. Galera, bora pelo raciocínio. A célula, no experimento A, em quem sobrou mais glicose? Na célula 1. Não sobrou glicose na célula 2, no meio extracelular, em baixa concentração de oxigênio. Então, a célula 1 deve ser aeróbica e a célula 2 anaeróbica. Quando tem oxigênio, a célula 2 e a célula 1, elas têm a concentração igual da célula 2 no experimento A. E a célula 2 no experimento A, ela consumiu glicose. Traduzindo, a célula 1 e a célula 2 no experimento B, já que elas são iguais, de novo, a célula 2 no experimento A, beleza? Elas consumiram glicose, só que com oxigênio. Galera, leva a concluir que a célula 2 não mudou. Então, com oxigênio ou sem, ela não mudou nada. Se ela não mudou nada, é porque ela é anaeróbica. A célula 1 já mudou. A célula 1, quando tem baixo oxigênio, ela sobra. Quando tem grande quantidade, que é no experimento B, ela já usa a glicose. Logo, a célula 1 é aeróbica e a célula 2 é anaeróbica. Pela interpretação do experimento descrito, pode-se observar que o metabolismo das células estudadas está relacionado a condições empregadas no experimento, visto que você vai marcar letra A, galera. A célula 1 realiza o metabolismo aeróbico, tá?
Galerinha, você vai fazer essas questões, tem que ler bem. Sabe o que mais essa questão ela pediu de você aqui? Não foi o conhecimento de aeróbico ou anaeróbico, foi a interpretação. Se você sentiu dificuldade, tenta fazer de novo. Então volta o vídeo, volta esse pedacinho, tenta fazer, faz 1, 2, 3, 15 vezes até você conseguir fazer essa questãozinha para você detonar em prova. Agora bora falar um pouquinho mais sobre ciclo menstrual e métodos contraceptivos que o Enem gosta. Vamos imaginar que a mulher, todo mês, ela menstrua. Lembrando que o objetivo da menstruação é tirar, para reciclar o que está ali dentro lá do útero. Galera, o que a mulher perde da menstruação? O que ela perde? A vagina dela? Não. Ela perde da menstruação, sabe o que ela vai perder? A descamação dentro do útero dela, que é chamado de endométrio. Aí o ciclo vai começar. Olha para cá para eu tentar te mostrar de maneira esquemática. Imagina que isso aqui vai ser um ovário, tá? Dentro do ovário, deixa eu tentar ajeitar aqui a câmera, olha, para você enxergar tudo bacaninha. E, olha, imagina que esse aqui é um ovário, e dentro do ovário eu tenho um folículo. A gente chama de folículo de Graafi ou folículo ovariano. Tudo bem? E dentro aqui desse folículo eu tenho um ovócito, que a gente chama de ovócito primário. A mulher tem esse ovócito. Quem é o hormônio que vai atuar sobre esse ovócito? Ele é chamado de FSH. FSH do inglês quer dizer hormônio folículo estimulante. Vai anotando tudo que eu vou falando com calma. Lembrando que isso é revisão, tá, galera? FSH. O FSH, ele vai fazer o folículo amadurecer e vai virar o ovócito secundário. De novo, a mulher começa com o folículo dela. Quem é o primeiro hormônio a atuar? É o FSH. O FSH faz a maturação do folículo, faz virar de ovócito primário para ovócito secundário. Esse folículo ele começa a liberar agora uma substância chamada de estrógeno. Qual é o objetivo do estrógeno ou estrogênio? A mulher ela não menstruou, ela não descamou dentro do útero dela, o endométrio. Bora reconstruir? Então quem faz a reconstrução do endométrio é o estrógeno. Só que isso acontece no início do ciclo menstrual. Por isso que essa fase ela é chamada de secretora. Então, essa fase secretora, eu tenho aqui hormônios FSH e eu tenho aqui atuando muito estrógeno. Estrogênio é a fase secretora dela. Vai chegar um momento no ciclo dela, galera, que o estrógeno ele vai estar tão alto, mas tão alto, que ele vai inibir o próprio hormônio que estimula ele. É como se fosse mais ou menos assim, olha. Imagina que você, do outro lado, é o FSH. E você está me estimulando, eu sou estrógeno. Ah, está me estimulando, eu estou lá reconstruindo lá o endométrio da mulher. Ah, deixa. Só que tem um momento que eu estou tão alto, que o FSH, ele fala, ei, estrógeno, dá uma parada aí, para. Aí sabe o que o estrógeno faz? Faz a inibição do próprio FSH. Outro tópico importante para o Enem é o que a gente chama de ciclo menstrual e também métodos contraceptivos. O objetivo, na verdade, aqui é falar sobre a pílula anticoncepcional, que já caiu no Enem várias vezes. Já tem uma questão aí que eu vou comentar com vocês, já caiu na forma de gráfico, já caiu uma questão que eu vou comentar que é a questão do Enem, tá, galera? Agora, para a gente entender a pílula anticoncepcional, a gente tem que entender como funcionam os hormônios. O que tem na pílula anticoncepcional? Estrógeno e progesterona. A mulher toma todo dia, se ela toma aquela todo dia, estrógeno e progesterona. O que tem na pílula do dia seguinte, Kennedy? A pílula do dia seguinte tem uma grande quantidade de progesterona. Só que eu posso fazer um resumo de tudo aqui para vocês? A mulher todo mês ela menstrua, concorda comigo? O que ela perde na menstruação dela? A vagina dela? Não. Ela perde na menstruação dela a descamação, ela descama uma parte interna do útero chamada de endométrio. Lembrando que eu vou ter aula completa disso. Isso aqui é só o esquenta. O endométrio perdeu lá. Então o ciclo dela vai começar. O ciclo da mulher do vestibular tem 28 dias. E o 14º dia é o dia fértil dela. Beleza? Só que, galera, todo mês a mulher ela tem um folículo que ela vai maturar. Então, imagina que seu ovário. Aqui dentro eu tenho um folículo. E dentro do folículo eu tenho um ovócito. Conhecido por muitos como óvulo. Mas é o ovócito primário. Ovócito primário. Bora com calminha? O que vai acontecer? Quem é o primeiro hormônio que vai atuar no ciclo? Kennedy, eu menstruei, é o meu primeiro dia do ciclo. Lembrando, galera, que o primeiro dia do ciclo
não é o último dia de menstruação. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de menstruação. É aquele dia eu pensei que era quando acabava a menstruação. Não, é o primeiro dia de menstruação. Tá, eu comecei a menstruar hoje. É meu primeiro dia do ciclo. Quem é o hormônio que vai ser liberado no meu corpo? É um hormônio chamado de FSH. Bora traduzir o que quer dizer FSH? Hormônio folículo estimulante, do inglês. Galera, se o nome dele é hormônio folículo estimulante, ele vai estimular quem? O folículo. Então ele vai pegar o folículo e vai transformar o ovócito primário em ovócito secundário. De novo, quem é o primeiro hormônio... Vai anotando isso aí. Quem é o primeiro hormônio que vai atuar? É o FSH. Vai transformar quem em quem? Ovócito primário em ovócito secundário. Galera, essa primeira fase, além de você estar maturando o teu folículo, você está menstruando. E eu tenho que reconstruir o endométrio. Vai menstruar, mas eu tenho que ir reconstruindo o que você está perdendo na menstruação. É por isso que tem um hormônio para reconstrução do endométrio. Sabe qual é o nome dele? Ele é chamado de estrógeno. Qual é a função do estrógeno? Anota aí. Além de dar as características femininas, secundárias femininas, o estrógeno ele reconstrui o endométrio. Só que quem produz estrógeno é a parede do folículo estimulado pelo FSH, tá? De novo, FSH matura o folículo, transforma em ovócito primário em secundário, tá maturando, porque a mulher, o objetivo é engravidar, ser fecundado, e o estrógeno está sendo liberado para a reconstrução do endométrio. Isso acontece, galera, no início do ciclo, por isso que essa fase aqui ela é chamada de fase secretora. O que acontece na fase secretora, Kennedy? Que estou secretando. É produzido FSH estimula a liberação do estrógeno. O estrógeno é para reconstruir o endométrio. Só que, galera, olha que interessante. O FSH estimula o estrógeno. FSH estimula o estrógeno. FSH estimula o estrógeno. Tem um momento que o estrógeno, parou. Ele fica tão alto no sangue, que ele pede pro próprio hormônio, pro próprio FSH ser inibido. Dá uma parada nele lá. Isso a gente chama de feedback negativo. De novo, FSH estimula estrógeno. FSH estimula estrógeno. Só que tem um momento que o estrógeno fica alto. Quando ele fica alto, ele fala, ei, FSH, dá uma parada aí. Quando o FSH dá uma parada, aí que vem o segundo hormônio. Quem é o segundo hormônio? Hormônio luteinizante. Qual é a função dele? E quando ele surge? 14º dia. É o dia que a mulher vai liberar o ovócito dela. Qual é a função do hormônio luteinizante? Galera, o ovócito não está aqui dentro? Não está aqui dentro? O LH, hormônio luteinizante, vai fazer o ovócito sair daqui de dentro. Como? Ele vai acumular líquido, tanto líquido que o ovócito vai ser expulso, olha. Foi expulso. Como é o nome dessa fase aqui? Ela é chamada de ovulação. Se cair em prova, no 14º dia, acontece a ovulação da mulher sobre a ação do hormônio chamado de LH. A mulher está pronta para engravidar. Ovulou, liberou o ovócito. Não sei se vai ser fecundado. É no 14º dia, que é o dia fértil dela. Galerinha, tá vendo esse folículo estourado aqui? O LH vai continuar estimulando ele e vai fazer ele desenvolver, ele virar um corpo que a gente chama de corpo amarelo. E sabe qual é a função desse corpo amarelo? Produzir progesterona. Agora, de novo, deixa eu ver se eu entendi. O LH surge agora, faz o folículo estourar. Esse estouro é chamado de ovulação. Na verdade, nem é um estouro, já foi comprovado, mas tudo bem. Ovulação. Acontece quando a ovulação? 14º dia. E o LH que faz isso. A mulher está preparada para ser fecundada. O LH também pega esse folículo estourado e transforma ele em corpo amarelo, ou corpo lúteo, que libera a progesterona. Só que isso é depois da ovulação. Ovulou o corpo amarelo. Por isso, galera, que o corpo amarelo ele surge depois da ovulação. O corpo lúteo. Por isso que a gente chama essa fase de fase lútea. Na fase lútea tem LH e progesterona. Tem um pouquinho de estrógeno também, tá? Só para deixar bem claro, tem professor que não fala, mas o corpo amarelo, o corpo lúteo libera um pouquinho de estrógeno. Qual é a função da progesterona? É nutrir o útero. Ela vai lá no útero e nutre o útero. Só que tem um momento que a progesterona ela fica tão alta,
tão alta que ela inibe o próprio hormônio que estimula ela, o LH. LH, dá uma parada. Para, por favor. Se o objetivo é dar uma parada, aí inibe ele. Se inibir ele, aí nesse momento a mulher não engravida. Na verdade, a mulher perde a parede interna, o endométrio, e ela começa a menstruar, tá? Galera, quando é que eu sei que ela tá grávida? É quando ela atrasou a menstruação dela. Atrasou a menstruação, eu sei que ela tá grávida. Na verdade, tem casos que ela pode atrasar a menstruação se ela tiver um câncer no útero. Se a mulher ela tiver um câncer no útero, ela pode liberar a progesterona. Continuar a progesterona. Sabia que tem mulher que faz teste de gravidez e dá positivo? E ela chega lá e o doutor fala, olha, na verdade você não está grávida. Você está apenas com câncer no útero. Sacanagem, galera. Não é apenas. É muito sério isso. Um câncer no útero, ele pode liberar grande quantidade de progesterona, tá? Agora, olha que interessante. Pensando, estudando isso aqui, os caras chegaram à conclusão. Toda vez que o estrógeno e a progesterona eles estão altos no sangue da mulher, inibe dois hormônios, FSH e LH. Por que não criar uma pílula anticoncepcional? Se eu toda vez eu inibo o FSH e o LH, se eu inibo o FSH, não matura o folículo. Se eu inibo o LH, não ovula. Então, eu vou dar hormônio todo dia para a mulher. Muito inteligente, né? Então, a pílula anticoncepcional, ela tem estrógeno e progesterona. Anota aí, pílula anticoncepcional tem estrógeno e progesterona para inibir o FSH e o LH. Se inibe o FSH e o LH, FSH não matura, LH não ovula. Tudo bem? Agora, criaram uma pílula que ela é chamada de pílula dia seguinte. É aquele momento, aquela mulher que não está tomando pílula regularmente, é aquela mulher que vacilou. Na verdade, não só a mulher, os dois vacilaram, deixando bem claro. Os dois vacilaram e o que vai acontecer? Ela vai tomar a pílula dia seguinte. Tomou a pílula dia seguinte. A pílula dia seguinte, ela vai inibir, anota aí, algumas coisinhas. Se a mulher ainda não ovulou, a pílula dia seguinte inibe a ovulação. Só que para inibir a ovulação, tem que ser no antes do 14º dia. Aí não adianta, tá? Então, para a pílula dia seguinte inibir a ovulação, tem que ser na fase secretora. Então, se ele jogar em prova, a pílula dia seguinte, a mulher está na fase secretora, o que vai inibir? Ovulação. Deu para entender? Ou ovulação ou maturação folicular. Porque está na fase secretora. Na fase secretora acontece a maturação e a ovulação. Então, se cair em prova na fase secretora, a pílula dia seguinte inibe a maturação folicular, ovulação. Agora, se a mulher já estiver na fase lútea, já ovulou, vai inibir duas coisas. Se ela já está na fase lútea, já liberou o ovócito. Ou a fecundação, Kennedy, mas eu já senti que fecundação. Ou a anidação. O que é anidação? É implantação no útero. Então, na fase lútea, quando está aqui, a pílula dia seguinte ou inibe a fecundação ou a anidação. Agora, bora resolver uma questão? Olha essa questão muito bacana. Fala assim, a anticoncepção de emergência, ou pílula do dia seguinte, é um método que pode evitar a gravidez. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza 2 métodos ao usuário, sendo um deles um medicamento que possui o levonorgestrel, uma progesterona sintética, que é usado até 72 horas após a relação sexual sem proteção. Uma mulher no início da fase lútea, olha que legal, galera, fase lútea. Se já está na fase lútea, já teve ovulação, já teve maturação do folículo. E após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar a gravidez indesejável, fez uso de medicamento referido no texto. Nessa situação, o medicamento eficaz, pois bloqueia, vai marcar, então encontra uma alternativa aí para o vídeo. Letra A. Vai marcar maturação do folículo? Não, não vai inibir, porque já está na fase lútea. Se estivesse na fase secretora, tudo bem. Vai inibir a liberação do óvulo? Não, sabe por quê? Porque se ele já está na fase lútea, já teve a ovulação. Se já teve ovulação, não tem como mais inibir. Letra C, vai inibir a fecundação do oócito? Kennedy, pode ser chamado de oócito também? Sim. Então é a letra C. Lembrando que na fase lútea, duas coisas que a pílula dia seguinte pode fazer. Inibir a fecundação, fertilização ou anidação. Formação do corpo amarelo, não. Se já está na fase lútea, já tem corpo amarelo. Diferenciação de disco embrionário. Não, galera, pelo amor de Deus, disco embrionário vai surgir no período embrionário quando já está fecundado. Então a letra correta vai ser a letra C. Meus amores, o objetivo do Esquenta Enem era ajudar vocês. Não esqueça, nunca venha com aquela frase, Kennedy, eu não consigo.
Tente substituir a frase não consigo pelo vou tentar outra vez, tá? Tente, faça o máximo que você puder. E o Tio QQ aguarda vocês numa próxima aula. Um beijão, galera. Me siga nas redes sociais. Tchau, tchau. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.